Caio Ribeiro, a responsabilidade número 1 é com vocês. Posso pedir para ela dar uma Aí você comanda aí a história agora. Só para mostrar que... Os times da Libertadores estão nesse pote. O primeiro que vai ser sorteado. Vamos lá, Caio Ribeiro, agora é contigo. O quê? Aí saiu, quando eu fiz Cruzeiro com o Flamengo a final, que era o sorteio do mando, a menina pegou uma bola. Internacional. Internacional de Porto Alegre. Vamos conhecer agora o adversário do Colorado. Ficou bacana, hein, rapaz? O nosso telão, olha lá, Paulo Guerreiro. Paulo fez gol ontem na vitória do Inter sobre o Flamengo por 2-1. Internacional de Porto Alegre vai enfrentar Juninho Paulista. Com vocês agora. Os times classificados na Copa do Brasil em campo, mais campeão do Nordeste, campeão da Copa Verde e campeão da Série B de 2018. Vamos conhecer o adversário do Inter. É agora, meus amigos. Quem enfrenta o Internacional nas oitavas da Copa do Brasil? Paysandu. Paysandu, o Papão da Curuzu é o adversário do Internacional nas oitavas de final. Paysandu, rapaz, Paysandu tem história. Aqueles que torcem pelo Paysandu estão comemorando. Paysandu tive o privilégio de transmitir a decisão da Copa dos Campeões que levou o Paysandu a Libertadores. Faz tempo, Caio, você não era nascido ainda, tá? Não, como não? Ganhou do Boca depois. Né? Ganhou do Boca, com o gol do Yarley lá na Bomboneira por 1-0. Então vamos para o segundo confronto agora. O primeiro definido, Internacional e Paysandu. A gente vai deixar aqui nesse telão aqui, naquele também os confrontos, mas repito, não é a ordem, tá? O Inter não manda o primeiro jogo necessariamente. Esse sorteio será feito depois. Vamos para o segundo confronto. Vamos ver, Caio Ribeiro, deixa eu ver primeiro. Opa, vamos lá, mostra aí pra turma. Flamengo é o segundo time sorteado aqui no pote dos times da Libertadores. Tô adorando o seu pote 1, que a responsabilidade é toda do Juninho. É toda do Juninho, né? Ótimo. É, toda do Juninho. E aí o Flamengo, representado pelo Gabriel, o Gabigol aqui no nosso telão, vai conhecer o seu adversário das oitavas de final agora. Eu lembro que naquele pote, senhoras e senhores, nós temos, por exemplo, Fluminense, pode ter Fla-Flu. Nós temos o Corinthians naquele pote. A gente pode ter jogo da semifinal do ano passado, por sinal, né? Só que parou, jogos grandes. Parou o Brasil. Temos o Santos naquele pote. Já foi decisão de Campeonato Brasileiro de 1983. Você também não era nascido, mas tá tudo certo. Aí você não era mesmo, não. Vamos lá, Juninho, o adversário do Flamengo. Vamos lá. Vamos conhecer o adversário do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Já ouvi aqui. Ah, é? Qual que você falou? Não, eu dei algumas opções, né, Juninho? Qual foi a semifinal do ano passado? Corinthians. Flamengo e Corinthians, senhoras e senhores do Brasil. Flamengo e Corinthians. Está lá o Cássio representando no nosso telão o Corinthians. Ficou legal, o pessoal caprichou. Grande Cássio, o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que jogo, hein? Que jogo, pois é, das duas maiores torcidas do Brasil. E vamos conhecer a ordem daqui a pouco dos jogos. O ano passado eu lembro, o primeiro jogo foi no Maracanã, segundo jogo na Arena Corinthians, 0-0 no Rio e 2-1 para o Corinthians em São Paulo. Lembro, mais uma vez, a Copa do Brasil, já desde o ano passado, não tem o gol fora como critério para desempate. Vamos para o terceiro confronto agora, hein? Flamengo e Corinthians, Internacional e Paysandu, já definidos. Caio Ribeiro. Tá achando que é bolinha de golfe, mas não é, Caio. Responsabilidade aqui, responsabilidade. Deixa eu ver. Vixe. Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. Galão da massa que ontem venceu o Vasco em São Januário. Ah, um menino maluquinho ali, o Luan, representando a nossa arte do Clube Atlético Mineiro. Também já com o título da Copa do Brasil, numa final memorável contra o Cruzeiro, né? Uma final que parou esse país. Vamos conhecer o adversário do Galo. Vamos lá. Vamos lá, Juninho Paulista e seu time. Quem vai enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas de final? O Juninho tá com o olho bom, ele viu antes, rapaz. Já vi de novo. Já viu de novo? Da Baixada. Santos. Atlético e Santos, outro grande clássico do futebol brasileiro. É o Sanches lá, né? É o Carlos Sanches, né? É. O uruguaio.
que joga muito, por sinal. Esse jogo também já foi semifinal de Brasileirão, Santos e Atlético. Você também não era nascido. Tudo bem, Caio Ribeiro. Tá perdoado e não lembrar. Não, eu era nascido. Nessa eu me referi à final entre Santos e Flamengo de 1983. A semifinal foi Santos e Atlético Mineiro em 1983. Jogos espetaculares. Mineirão com 120 mil pessoas no segundo jogo. E o goleiro do Santos chamava Fiodermundo Marola Filho. Agarrou tudo e mais um pouco. Pegava muito. Pegava muito. E então é isso, Internacional e Paysandu, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos. Meus amigos, vamos pro quarto confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Caio Ribeiro vai sortear o pote A, os times que disputam a Libertadores, ou que disputaram, no caso do São Paulo, que já, lamentavelmente para o futebol brasileiro, caiu nas fases iniciais da Libertadores. Grêmio. É o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Meus amigos, o gigante Grêmio vai conhecer agora o seu adversário. Tá fácil, né, pra você, né? Eu tô adorando. Ele rola a bola pra você. É, Tá todo mundo falando, pô, esse Juninho tá fácil. botou logo um Flamengo e Corinthians. Botou um menorzinho desse lado. O adversário do Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil 2019 será o Juventude ou Vila Nova? Juventude ou Vila Nova. Esse jogo já rolou o primeiro na Serra Gaúcha, foi 0-0. Terça-feira que vem em Goiânia, o jogo da volta, conheceremos então o adversário do Grêmio, que sairá desse confronto do segundo jogo entre Juventude e Vila Nova. Juventude que já foi campeão da Copa do Brasil em 1999. E, claro, a expectativa do Vila Nova de chegar mais longe ainda, bacana, os dois se enfrentando. É o futebol brasileiro representado aqui pelos diversos estados e muitas tribos reunidas. Vamos lá. Mais um confronto. Inter e Paysandu, Flamengo e Corinthians, Atlético e Santos, Grêmio e Juventude ou Vila Nova. Caio Ribeiro, sorteando o quinto confronto. Os times da Libertadores, é o pote A. Palmeiras. O atual campeão brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras empatou ontem com o CSA, lá nas Alagoas. Vamos, Juninho? Adversário do Verdão? Vamos lá. Cícero tá me olhando aqui com os dois olhando. Tá atento. O adversário do Palmeiras será o Sampaio Correia. É isso aí, o campeão da Copa do Nordeste de 2018, o Sampaio Correia, vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Bom, 5 confrontos definidos: Inter e Paysandu, Flamengo e Corinthians, Atlético e Santos, Grêmio e Juventude ou Vila Nova de Goiás, Palmeiras e Sampaio Correia. Lembrando que esse não é o mando de campo. O sorteio a gente vai fazer daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. E sem ser a próxima quarta, as outras 3 quartas de maio, a gente vai ter os confrontos 3 e uma de junho, é isso? E a 1ª de junho, são 4 datas para esses confrontos da Copa do Brasil. Vamos para o próximo confronto. Quantas bolinhas aí, Laura? Mais 3. 3. São as 3, Caio Ribeiro. Quem está faltando? Pera, Caio. Calma, vai devagar, Caio Ribeiro. Não, estão faltando São Paulo, né? Cruzeiro. Quem mais da Libertadores? E o Atlético Paranaense. Vamos lá. Eu tô tão confortável nesse sorteio. Você tá tranquilo aí, Ju? Não, tô tremendo aqui, mas tô. Ó quem tá faltando, com H e tudo. Atlético Paranaense. Furacão. Furacão perdeu do Fortaleza. O Fortaleza ganhou do Furacão ontem no Campeonato Brasileiro. Vamos conhecer o adversário do Furacão. O Atlético Paranaense vai conhecer agora o seu adversário na próxima fase das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá, Juninho Paulista. Aliás, pode ser o Fortaleza. Eles se enfrentaram ontem. Pode ser. Pode ser. O Fortaleza que entra nas oitavas porque foi o campeão da Série B do ano passado. Time dirigido pelo Rogério Ceni. Quem? Você já viu? Já. Nós acertamos de novo? Sim. Fortaleza! Atlético Paranaense e Fortaleza. Leonardo Gaciba, hein? Agora o cara é diretor. Gaciba, vai ser de novo Fortaleza, acertou. Então, Atlético Paranaense e Fortaleza
se enfrentam nas oitavas. Vamos para os 2 últimos confrontos. Vamos lá. Aqui eu tenho São Paulo e Cruzeiro ainda. São Paulo e Cruzeiro, sem dúvida. Cruzeiro. É o Cruzeiro, o atual campeão da Copa do Brasil. A Raposa. Vamos lá. Faltando no outro pote nós temos Bahia ou Fluminense agora. Isso. Bahia ou Fluminense. Essa é a definição. O Cruzeiro vai enfrentar ou Bahia ou Fluminense. O adversário do Cruzeiro é o Fluminense. Fluminense, grande clássico do futebol brasileiro, hein? Cruzeiro e Fluminense, então a gente tem as oitavas definidas. Claro que nós vamos abrir as bolinhas para confirmar. Essa não precisa misturar. Essa vai ser o São Paulo, né, que enfrentará o Bahia. Abre pra gente aí, Caio Ribeiro. Vamos confirmar. O São Paulo, cujo título nunca conquistou. É um título inédito na gloriosa história do São Paulo, representado pelo capitão Hernanes. O Profeta vai enfrentar o Bahia, que joga hoje, inclusive, no Brasileirão, contra o Botafogo, aqui no Rio, no estádio Newton Santos. Nas mãos do Juninho Paulista, pra gente ter então o complemento, é o Bahia. Que enfrenta o São Paulo. Rapaz. Então temos aqui os confrontos definidos. Caio, vocês vão votar, vocês 4. Então, só repassando aqui o confronto para você que está acompanhando ao vivo. Nós temos Internacional e Paysandu, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos, Grêmio, Juventude ou Vila Nova. Esse jogo acontece na próxima terça-feira. Palmeiras e Sampaio Correia, Atlético Paranaense e Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense, São Paulo e Esporte Clube Bahia são os confrontos das oitavas de final da Copa do